Pessoal, novamente aqui então agora para falar para vocês sobre a lista de serviços então que sofre retenção de imposto de renda quando contratados por uma pessoa jurídica junto a outra pessoa jurídica prestadora de serviços, né? Então não são todos os serviços que sofrem retenção de imposto de renda quando contratados junto a pessoas jurídicas, apenas alguns. Desses nós temos no artigo 647 do Regulamento do Imposto de Renda, o Decreto 3.000 de 99, 40 itens, 40 serviços de natureza profissional, tá? Que poderiam ser prestados pela pessoa física, mas que, por conveniência empresarial, por questões de planejamento tributário, as pessoas físicas se reúnem, formam uma sociedade e prestam esse serviço na forma de sociedade. Prestando o serviço na forma de sociedade, a pessoa jurídica ela sofre uma retenção de imposto de renda de 1,5%. Enquanto que se eu, por exemplo, prestasse serviço como pessoa física, eu se fosse contador, advogado, engenheiro, né, um serviço de R$5.000, ficaria sujeito à tabela progressiva de pessoa física, a alíquota de 27,5%. Né? Então, essa questão de prestar serviços como pessoa jurídica, o legislador não diz, vocês podem formar pessoa jurídica para prestar esse tipo de serviço que tem natureza técnica, que precisa de curso superior, que precisa de curso técnico, né, para ser desenvolvido, como é o caso do engenheiro, do arquiteto, do advogado, do desenhista, do programador. Mas então eles ficam sujeitos à retenção de 1,5%. São 40 itens do artigo 647, né? Serviços de natureza profissional. Ali nós temos medicina, também temos laboratórios, psicologia, né? Serviços veterinários, serviços de planejamento de feiras, eventos, né? Serviços de cursos e treinamentos, serviços de assessoria, serviços de consultoria, né? Então, diversos serviços, 40 serviços mais especificamente, que poderiam ser prestados pelas pessoas físicas, o profissional, né, como rendimento seu, receberia remuneração, mas seria tributado na tabela progressiva. Em função, então, de planejamento tributário e outras questões, resolvem se juntar, 2 engenheiros, 2 contadores, 2 advogados, 2 médicos, né, constituírem uma sociedade e, dessa forma, quando prestarem serviços a outras pessoas jurídicas, ficarão sujeitos à retenção de imposto de renda à alíquota de 1,5%. Essa retenção de imposto de renda, eles vão poder se compensar em seu período de apuração do imposto de renda, porque a retenção é só uma antecipação de uma parte que é devido no período de apuração que a pessoa jurídica escolheu para tributar os seus rendimentos, né? Todos devem, então, contribuir para o imposto de renda, né? De forma mensal, trimestral, anual, né? Pessoa física, declaração de ajuste anual, né? Sofre a retenção, a antecipação, mas a sua apuração do seu tributo devido é anual. Pessoa jurídica pode ser trimestral ou pode ser anual, com pagamento mensal por estimativa. Então, essa retenção é uma antecipação desse imposto que será devido mensalmente, trimestralmente ou anualmente. Certo? Depois nós temos os artigos 648 ao 652, demais serviços que, quando contratado entre pessoas jurídicas, fica sujeito à retenção de imposto de renda. A maioria dos seus serviços, desse serviço, é alíquota de 1,5%. No entanto, serviços previstos no artigo 649, serviços de limpeza, serviços de conservação, serviços de segurança, serviços de vigilância e locação de mão de obra, vão ter alíquota de retenção de 1%. Vejam bem, quando vocês contratam pessoa jurídica, a retenção se dá sobre o valor da remuneração paga. Vocês contrataram um serviço de consultoria por R$10.000, é só pegar e aplicar 1,5% sobre R$10.000. Vocês contratam um serviço de coleta de lixo por R$50.000, vai incidir 1%, que é a alíquota para o imposto de renda para atividade de limpeza, sobre R$50.000. Temos exceções, onde tem a base de cálculo não é o valor total pago ao prestador de serviço. No caso de serviços do artigo 651, onde a base de cálculo do imposto de renda é a comissão, como nos casos de serviços de agências de viagens, que cobram comissão para intermediar o hotel,
o transporte por via marítima, aérea, enfim, né? E ela ganha uma comissão, e essa comissão que vai ser tributada pelo imposto de renda. Os serviços de refeição convênio também trabalham com taxa de administração, que é uma comissão cobrada para intermediar entre o contratante e o restaurante, né? Então tem também essa comissão. Propaganda e publicidade também, geralmente a agência de propaganda e publicidade, ela faz a propaganda, mas ela também intermedia entre o contratante e os veiculadores da propaganda para fazer essa veiculação. E ela cobra em sua nota, às vezes, esses valores de veiculação, só que a base de cálculo do imposto de renda para a agência de propaganda e publicidade é o serviço de criação e a comissão que ela cobra para fazer essa intermediação, tá? Depois nós temos também os serviços de cooperativas de trabalho, onde a gente também tem uma base de cálculo diferenciada, porque nas cooperativas de trabalho, a base de cálculo para a retenção de imposto de renda é o serviço pessoal do cooperado. Por exemplo, vocês contratam uma cooperativa de trabalho onde ela discrimina lá, de 10 mil reais que ela cobra de vocês, R$1.000 é taxa de administração e 9.000 é serviço pessoal do cooperado. Somente esses R$9.000 é que ficarão sujeitos à incidência de imposto de renda alíquota de 1,5%. Na cooperativa também nós temos, nas cooperativas de transporte, de cargas e de passageiros, redução na base de cálculo, onde do valor que vocês pagam para essa cooperativa, somente num transporte de carga, somente 40%, 10% atualmente, era 40%, passou para 10%, 10% também do rendimento é base de cálculo, é valor tributável para imposto de renda. Então, no valor de R$10.000, somente R$1.000 vocês vão fazer incidir 1,5% para imposto de renda. Transporte de passageiros, a base de cálculo é 60%, o valor tributável é 60% do valor pago. Então, no valor de R$10.000, apenas R$6.000 ficará sujeito à incidência de imposto de renda alíquota de 1,5%. Certo, pessoal? Esses são os serviços, é a lista de serviços, são serviços que, quando contratado entre uma pessoa jurídica e outra pessoa jurídica para prestar o serviço, um contratante e um contratado, vão ficar sujeitos à retenção de imposto de renda alíquota de 1,5% e 1% para os serviços do artigo 649, que é a limpeza, conservação, segurança e vigilância e locação de mão de obra. A limpeza de bens imóveis. Locação de mão de obra é quando eu loco um profissional em uma empresa de trabalho temporário. Tá, pessoal? Então, essa é a lista de serviços. Nós já vimos, então, que as alíquotas de retenção nas contratações entre pessoas jurídicas são 1,5% e 1%. E, em geral, incidem sobre o valor contratado, exceto propaganda e publicidade, agência de viagem, né, que é só sobre as comissões, ou cooperativa de trabalho que tem redução na base de cálculo, ou, no caso, que incide só sobre a mão de obra do cooperado. Certo? Vamos para o próximo vídeo, então, tratar das isenções, imunidades e não incidência, e dispensa, né? Dispensa de retenção, tá? Até o próximo.